Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de outubro de 2025. E, para nossa alegria, hoje é aniversário do nosso querido mentor espiritual, Francisco de Assis. Que Francisco possa nos fortalecer, nos amparar com seu amor, né? Esse amor incondicional, para que todos nós possamos, a cada dia, melhorar cada vez mais, né? Porque Francisco amou Jesus de uma forma, né, diferente. Era aquele espírito elevado, né? Então, e ele tinha aquela característica de considerar tudo e todos irmãos, né? Irmão Lua, irmão Sol, irmão Peixe, irmão Cobre, irmão Lobo, irmão Homem, irmão Mulher. Que a gente aprenda com Francisco esse amar, porque o amor representa todo o Evangelho de Jesus, não é? Então, que a gente aprenda com Francisco a amar e que Francisco nos ajude na nossa caminhada para que a gente realmente possa realizar tudo que precisamos realizar agora e que ele deixou um exemplo espetacular para todos nós e que possamos seguir esse grande amigo e irmão Francisco de Assis, aquele que nós convidamos, né, para ser o inspirador, o orientador espiritual de nossa casa. Que a falange de Francisco de Assis possa sempre estar junto a nós e que nós possamos realmente senti-los perto de nós e buscar seguir as orientações que essa falange nos deixa. E que Deus abençoe a nós e aos franciscanos, e em especial a Francisco de Assis, que hoje comemoramos o aniversário desse santo, podemos dizer assim, não é? Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo da tarde de hoje, né? Todas as sextas-feiras nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E hoje nós vamos começar falando de reuniões sérias, não é? Reuniões sérias. Nós estamos naquela primeira parte não, segunda, examinando a obsessão, reuniões sérias, que é a letra E. E eu vou pedir a todos vocês que peguem aí o livro dos médiuns, né? Pega aqui para. Todo mundo tem, né? Livro dos médiuns. Antes de nós começarmos a ler aqui, reuniões sérias, nós vamos ao livro dos médiuns. Porque lá do livro dos médiuns, Kardec trata sobre reuniões sérias. A primeira pergunta, o primeiro item é o 327. Vamos lá, pegar todo mundo pegando aí o livro dos médiuns? O livro dos médiuns está na mão de vocês, que o nosso próximo estudo é o livro dos médiuns, né? 327. 327. 327. A 327 está na parte segunda, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. 327. Dá um minutinho aí para todo mundo achar 327. Diz assim: as reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso. E como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias. Se uma reunião é instrutiva, ela tem que ser uma reunião séria, né? Não poderia ser diferente. Na integral acepção da palavra. Então, uma reunião instrutiva tem que ser uma reunião séria na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, isso é muito importante o que ele diz,
Não pode o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal. Quem quiser obter boas coisas, precisa dirigir-se a bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Então, quem trabalha na reunião mediúnica ou numa reunião que considera séria, tem que estar em boas condições morais para que os espíritos aceitem vir. Entendeu? Então, se você quer realizar uma reunião séria, e você deseja que nessa reunião séria participem bons espíritos, a equipe dessa reunião, a equipe encarnada, precisa possuir boas condições de moralidade. Tá? É isso que ele está dizendo. Ora, a assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Se uma reunião é formada por homens levianos e superficiais, espírito sério não vai participar. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então, uma reunião séria não trata de besteira, de mesquinharias. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros, os sérios, daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências do que as componham. Quer dizer, uma reunião sempre terá espíritos querendo participar. Agora, os espíritos estarão em acordo com a moralidade dos participantes. Se os participantes são levianos, espíritos levianos irão querer participar. Se os espíritos encarnados, são pessoas que estão se esforçando bastante para se melhorar, querendo participar de uma reunião séria, bons espíritos estarão participando. É isso que ele está querendo dizer. Aí, se os que as formam... Ah, não, deixa eu ver. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a compõem. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. Se você substituir o ensino pelo divertimento, para os outros fenômenos, essa reunião deixa de ser séria. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver. Vão às reuniões de estudo os que queiram compreender. Eu achei isso ótimo. Então, diz aqui, vão às sessões experimentais, sessões que acontecem fenômenos, aqueles que querem ver. Agora, quem vai à reunião de estudo, essa que nós estamos fazendo aqui, é aqueles que querem compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns ao curso, outros às clínicas. Agora vamos dar uma olhada na questão 330. 330. Na 330 diz assim: o objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se pusesse ao abrigo deles pelos seus fins e pela qualidade de seus médios. Não estará enquanto não se achar em condições favoráveis, tá? Então, uma reunião séria tem esse objetivo: afastar os espíritos mentirosos. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias,
Rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima, na questão 231, sobre a influência do meio. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acólitos invisíveis. Aí é só lembrar Paulo de Tarso, né? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Ninguém nunca está sozinho. Mas aí tem o detalhe. Esses invisíveis que estão à nossa volta, que nos cercam, eles se identificam com o caráter e com os gostos e com os pendores nossos. Então, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, temos vários espíritos que nos acompanham, que dividem, às vezes, o lar conosco, né? Estão sempre ao nosso lado. Mas esses espíritos estão junto a nós, são aqueles que se identificam com o nosso caráter, com o nosso gosto e com os nossos pendores. Então, aquele famoso fato, né? Quem é aquele que anda ao seu lado? É aquele que se identifica com você. Aí ele diz aqui: assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos, quer dizer, acompanhantes, exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Perfeito seria se nós só andássemos acompanhados de bons espíritos. Aí a pessoa vai dizer, mas é difícil. Mas depende. Como é o seu caráter? Como é a sua moral? Em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica esta proposição para que precisamos insistir. Ele disse o seguinte: eu falei e desenhei. Né? Eu falei e desenhei. Né? Então, em falta da perfeição, já que não somos perfeitos, a melhor reunião será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica é esta proposição para que precisemos insistir. Falou, desenhou, todo mundo compreendeu. Questão 332. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Se nós estamos sempre acompanhados de uma multidão de testemunhas, e essas testemunhas estão, né, ao nível do nosso caráter, da nossa moral, e como nós não somos espíritos perfeitos, somos espíritos perfectíveis, então nós temos acompanhantes de moral, de boa moral, e alguns que também não têm uma moral muito boa. Então, se você tem uma reunião com muita gente, muitos participantes, vai dar problema. Porque muitos acompanhantes, não é? Para cada trabalhador. Imagina, vamos pensar assim: para cada trabalhador, 3 acompanhantes. Vamos ser três acompanhantes. Para cada trabalhador, 3 acompanhantes. Se você tiver 10 trabalhadores, você tem 30 acompanhantes. Pode atrapalhar a reunião, né? E esses 30 acompanhantes é de moral relativa. Uns melhores, outros não tão bons. Por isso que ele fala aqui: sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil de compreender-se que o número excessivo dos assistentes, quer dizer, de quem trabalha na reunião, encarnados, constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas
suficientemente concentradas e atentas, estarão em melhores condições do que estariam 10 se distraídas e bulhentas. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Né? Que condições? Recolhimento, comunhão. Então, se você tiver na casa espírita, ou em qualquer lugar, vamos dizer, você faz uma reunião, né, de planejamento de alguma coisa com 50 pessoas e faz outra com 10 pessoas. Aquela reunião que tem menos pessoas tem uma maior facilidade de você conversar, de ouvir o outro, não é? Então, abre mais tempo para cada um falar do que uma com 50, mais ou menos isso que ele está dizendo. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações, pelos motivos que vimos despender. E agora, para a gente encerrar, vamos pegar a 333, primeiro e segundo parágrafo. Acho que é o microfone abrindo. Deixa o microfonezinho aí, deixa eu ver. A caixa fecheira da Cris. Vamos lá. Sempre entrar gente com o microfone fechado, tá? Ainda outro ponto, é o 333 de O Livro dos Médiuns. Ainda outro ponto, não menos importante, o da regularidade das reuniões. Isso é importantíssimo. Em todas, sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte, em tudo se metem. Aqueles são ou espíritos protetores, ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém supunha que esses espíritos nada mais tenham que fazer, se não ouvir o que lhes queiramos dizer, ou perguntar. Eles têm suas ocupações. Eles têm suas ocupações. E, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e errar e faltar. Quer dizer, assiduidade, pontualidade, frequência é importante. Então, se o nosso estudo aqui é toda sexta-feira, salvo alguma coisa extraordinária, como a gente trabalha aqui com internet, se cair a internet como caiu no outro dia, não tem como, né? Mas é aquele negócio, não, hoje é sexta-feira, está com sol legal. Eu vou sentar na pracinha porque estou com falta de vitamina D. Então, eu vou tomar sol, não é? E os espíritos, aí eles vão saber, né? Eles vão saber. Então, se você. É igual o culto do Evangelho lá, qualquer reunião. Se é toda segunda, às 3 da tarde, tudo bem que. Gente, quando eu digo às 3 da tarde, vamos começar hoje 3h05, ou deu 3h10, não tem problema. Tem até uma questão aqui, acho que é do Livro dos Médiuns, quando se fala de horário, ela tem que ser 15 horas. Eles dizem, não. Eles falam sobre isso. Não tem essa coisa. Pode ser 3h05, 3h10, né? Tem essa. Ou como você pode começar um pouquinho antes. Existe essa flexibilidade, essa coisa normal. Agora, eu não estou falando de um atraso de meia hora. Né? Hoje a reunião vai começar às 4h15. Amanhã, 4h30. Na outra semana, 3h30. Não é isso? Atrasou 5 minutos, 10 minutos, está dentro do padrão da normalidade. Tem questão aqui do espírito falando isso. Não tem aquela coisa, aquele regime militar, né? Aquela coisa espartana. Não, tudo bem, né? 4 horas a gente conversou alguma coisinha, vamos começar 4h05. Não tem problema nenhum. O problema é o exagero,
porque o grande problema é sempre o exagero. Agora, hoje eu faço sexta, mas amanhã eu digo assim: não vamos fazer sexta, não, vamos fazer na quinta a reunião. Mas no planejamento ela está sexta. Não, essa sexta não, vamos fazer no sábado. Então, é preciso ter uma regularidade, uma frequência, uma pontualidade. Por quê? Porque os espíritos também têm o que fazer, têm compromisso. Muitas vezes a nossa reunião, por exemplo, a reunião acaba às 5 horas. A gente acabou 5h10, tudo bem. Vamos terminar os 20 para as 6. Vamos atrasar, esticar mais 40 minutos. Não pode. Porque se a reunião termina às 6, você atrasou um pouquinho, terminou 6h10, 6h15, tudo bem. Porque esses espíritos devem ter outra reunião às 6h30. Entendeu? Eles têm ocupações, não estão à nossa disposição. Eles têm outros compromissos a atender. É o que ele está dizendo aqui. Ninguém suponha que esses espíritos que participam das nossas reuniões nada mais tenham que fazer senão ouvir o que nós lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Então, se eu disser assim, hoje eu quero evocar o espírito às 4 horas da tarde, será que ele está em condições? Ele tem essa disponibilidade? Ele pode, nesse horário, estar ocupado com outra coisa. Então, tudo tem que ser planejado. Você não pode dizer assim, vou fazer uma reunião mediúnica, vamos pensar. Vamos fazer hoje. Hoje. Que horas? Vamos pensar que há 2 horas. Falta 15 minutos. 2 horas vamos começar. Não. Tudo tem que ter um planejamento. Se eu trabalho na casa espírita, planejamento, pelo menos o meu planejamento e o que eu aprendi nos mais de 30 anos de casa espírita, sempre é feito pelo menos 3 meses antes do próximo ano. Então, o planejamento de 2026, nós temos que começar a fazer agora, em outubro. No outubro já estamos atrasados. O melhor seria setembro. 2, 3 meses antes. Você faz o seu planejamento para o próximo ano. Entendeu? É assim. Ou, se as atividades não começarem em janeiro, vamos dizer que a atividade da casa começou em março. Tudo bem que você faz em janeiro, mas o ideal é pelo menos 2 a 3 meses antes do final daquele ano. 2 ou 3 meses antes do início de um novo ano. Tá? Então, ele diz aqui, eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Alguns são espartanos, tá? Formalizam-se quando se dá o atraso de 1/4 de hora, 15 minutos. Olha aí. Formalizam-se quando se dá o atraso de 1/4 de hora. E se são eles que marcam o momento de uma reunião, for inútil chamá-los antes desse momento. E se eles marcarem a reunião para as 5 horas, não adianta chamá-los às 5h15. Ou às 15 para as 5. Se eles marcam às 5, não chame 15 para as 5, porque eles chegarão às 5 horas. Mas eles dizem aqui, eles formalizam-se quando se dá o atraso de 1/4 de hora. Então, qual a tolerância do atraso? 15 minutos. A tolerância para o atraso é 15 minutos. Então, se a reunião é 5 horas, até 5h15 eles aceitam. 15 minutos é um tempo razoável para um atraso. Mas de bom tom, não é legal toda reunião se atrasar 15 minutos, né? Já que eles toleram 15 minutos, então a gente pode atrasar tudo 15 minutos. Não, o atraso é uma exceção.
Tá? O atraso é uma exceção. Vamos respeitar e não abusar. Vamos voltar agora aos bastidores da obsessão. Deixa eu só. Ah, não, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ah, não, isso aqui eu fechei. Vamos lá. Diz aqui, ó, reuniões sérias. Reuniões sérias. O livro é Nos Bastidores da Obsessão, agora. Nós fizemos esse preâmbulo para que a gente pudesse se conscientizar bem o que é uma reunião séria, que é o que o Manuel Filomeno Miranda vai falar aqui para a gente. As reuniões espíritas, de qualquer natureza, devem revestir-se do caráter elevado da seriedade. Tudo isso nós lemos aqui na 327 e outras questões de O Livro dos Médiuns. Não sendo os espíritos seres outros que não as almas dos homens que viveram na Terra, não podem eles isentar-se da comunhão imperiosa resultante das leis da afinidade. Nesse particular, convém não esquecer que os espíritos desencarnados, pelo simples fato de estarem despidos da indumentária carnal, não são melhores nem piores que os homens, mas continuarão, mas continuação destes plasmados pelo que cultivaram, fizeram se aprazerem. Então, os espíritos são homens como nós. A única diferença é que eles não têm mais o corpo de carne. Elegendo como santuário qualquer lugar onde se vivam as lições incorruptíveis de Jesus, o Espiritismo ensina que o êxito das sessões se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido. Então, o êxito da reunião vai depender da seriedade, da moralidade, da organização, do planejamento que as pessoas, né, organizarem, realizarem as suas reuniões. Como requisitos essenciais para uma reunião séria, consideremos, pois, as intenções, o ambiente, os membros componentes, os médios, os doutrinadores. As intenções fundamentadas nos preceitos evangélicos de amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem são as que realmente atraem os espíritos superiores, sem cuja contribuição valiosa os resultados decaem para a frivolidade, a monotonia e não raro para a obsessão. Então, você nunca vai encontrar um espírito que, sério, uma reunião de nível bem baixo, uma reunião de frivolidade, uma reunião onde se vai discutir coisas materiais, ficar dando consulta, entendeu? Então, assim, não sendo apenas o de construção material, o ambiente, não sendo apenas de construção material, o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio da leitura edificante e da oração, debatendo-se os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente. O ideal, que nem sempre a gente pode alcançar, seria você ter uma reunião, uma sala exclusiva para a reunião mediúnica, para a reunião de evocação de espíritos. Uma sala exclusiva só para isso. Mas, às vezes, você não pode. Às vezes, a casa espírita é pequena. Não pode dispor de uma sala fechada para reunião mediúnica, porque não haverá espaço para as outras reuniões. Então, nesse caso, se você vai utilizar aquela reunião mediúnica, aquela sala da reunião mediúnica, para outra coisa, que seja para estudos, como era no CEOL. Sala Manuel Filomeno de Miranda, que era uma sala grande, onde havia reunião mediúnica de uma mesa, se eu não me engano, era a mesa 5, ou a mesa 2, acho que era a mesa 2, era até da Vera Travassos. Então, aquela sala era utilizada também para estudo de outras obras. Eu trabalhei muitos anos ali dando curso de André Luiz. A minha sala, que era a mesa mediúnica, mesa número 1, que foi a primeira que surgiu do CEOL, era aquela sala de dentro da casa. Aquela sala também era utilizada para reunião de tratamento espiritual, na terça-feira.
porque a casa não podia manter. Nós tínhamos 5 reuniões mediúnicas, ela não podia manter 5 salas fechadas, só para reunião mediúnica. Então, era necessário que essas salas também fossem utilizadas para outras atividades. Mas essas atividades teriam que ser atividades edificantes. Entendeu? Você não poderia ter aquela sala para bate-papo, para comes e bebes. Então, que seja para um trabalho edificante. Tá? Isso que ele está querendo dizer. Porque vai se manter aquela atmosfera pacificadora, otimista e refazente. Então, é preciso ter essa atenção. É preciso também que a casa espírita, isso é uma coisa bem material, mas é bom lembrar, que a casa espírita faça a limpeza das salas constantemente, varrendo as salas, tirando a poeira, passando um pano úmido no chão. Essas coisas é preciso fazer também, tá, gente? Outra coisa, os membros componentes devem esforçar-se por manter os requisitos mínimos de conseguirem instruir-se, elevando-se moral, mental e espiritualmente, através do devotamento contínuo, incessante, para a fixação da ideia espírita de elevação, que lhes deve tornar pauta de conduta diária. Os médios, semelhantemente aos demais, aos demais participantes, são convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta, para se tornarem maleáveis às instruções de que, porventura, poderão ser instrumentos. Então, é aquela coisa, né? O médium tem que estudar, o médium tem que buscar se moralizar, não é? Tem que estar sempre procurando estar num padrão vibratório satisfatório, o tal do vigiar e orai, para não cair em tentação, né? Que às vezes a gente dá umas escorregadas danadas, então tem que estar sempre, né? Ali, falamos sempre sobre isso. Aí eles aqui, como nós falamos na aula de ontem, você não sabe em qual momento você pode ser solicitado pela espiritualidade para fazer o trabalho. E esse trabalho pode nem ser sempre dentro da casa espírita. Às vezes você pode estar na rua e a espiritualidade orientar alguém para vir conversar com você. Pode acontecer. Falamos sobre isso ontem. Nós precisamos estar sempre preparados, porque nós não sabemos quando seremos requisitados pela espiritualidade para um trabalho edificante. Porque as pessoas às vezes pensam assim, a espiritualidade só vai necessitar de mim dentro da casa espírita. Então, quando eu estou fora da casa espírita, né, pode ser qualquer coisa. Eu posso ficar à vontade. Não é assim, não. Nós podemos ser requisitados pela espiritualidade a qualquer momento para fazer um atendimento fraterno. Então, você tem que estar preparado. Você não pode dizer para a espiritualidade, agora não, porque eu não me preparei. Só me preparo quando eu boto o pezinho dentro da casa espírita. Então, a gente tem que estar preparado o tempo todo. O tempo todo. Porque nós não sabemos em que momento a espiritualidade vai nos utilizar, vai nos convidar ao trabalho. Depois ele diz aqui, os médios, semelhantemente aos demais participantes, são convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta, para se tornarem maleáveis às instruções que, porventura, poderão ser instrumentos. A faculdade mediúnica, isso aqui é importante, então quem tem seu lapisinho aí, sua canetinha, é bom sublinhar. A faculdade mediúnica não os isenta, quer dizer, não isenta os médiuns das responsabilidades morais imprescindíveis à própria renovação e esclarecimento, pois que mais facilmente os espíritos puros se aprazem de utilizar aqueles instrumentos dóceis e esclarecidos, capazes de lhes facilitarem as tarefas a que se propõem. Os doutrinadores têm igualmente a obrigação
de se evangelizar. Na realidade, não é só os doutrinadores, é todos os participantes. Estudando a doutrina e capacitando-se para entender e colaborar nos diversos místeres do serviço em elaboração, nas diversas atividades. Na mesma linha de deveres dos médios, não se podem descurar, quer dizer, descuidar, do problema psíquico da sintonia. Cuidado com a sintonia. Cuidado com a abertura, né, da sua mente. Cuidado para quem você está dando o quê? Oportunidade de se aproximar de você, a fim de estabelecerem contato com os diretores do plano espiritual que supervisionam os empreendimentos de tal natureza. É a mesma coisa do estudo. Você está aqui fazendo estudo conosco. Mas se você está fazendo estudo e ao mesmo tempo você está pensando assim, poxa, estudo como termina que horas? 6h30. Está faltando ainda umas 3 horas para escutar essa mulher chata falar. Porque depois das 7 horas eu tenho um cinema para ir, tenho um compromisso, entendeu? Você não está concentrado. Só o seu corpo que está aqui. Opa, desculpa, gente. Só o seu corpo que está aqui. O... É que eu estou com problema. Só o seu corpo que está aqui. É a sua. E lembra daquele ditado que diz assim: nós estamos aonde o nosso pensamento está. Se meu pensamento está em outro lugar, é lá que eu estou. Aqui só está o meu corpo. E corpo não aprende nada. Até então, o corpo não aprende nada. Quem aprende é o espírito. Então, não estou dizendo que eu ensino, mas a obra aqui é do Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou só transmitindo o que ele falou. Então, quem ensina aqui é o Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, você não está aqui aprendendo com o Manuel Filomeno de Miranda. Você está lá, onde seu pensamento se encontra. Aqui está só o corpinho da gente. Por isso que ele está falando aqui, né? Nós não podemos descurar do problema psíquico da sintonia, a fim de estabelecer em contato com os diretores do plano espiritual que supervisionam os empreendimentos de tal natureza. As reuniões espíritas, aí vem aquele detalhe, que quando a gente escuta isso, a gente fica assim, ai, Jesus! As reuniões espíritas são compromissos graves, assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, vamos sublinhar, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Reparou? Olha o que ele disse aqui. As reuniões espiritais. Ele não disse as reuniões mediúnicas apenas. Ele disse as reuniões espíritas. O que é uma reunião espírita? Uma palestra pública, uma reunião de tratamento espiritual, uma aula de evangelização para as crianças, um curso que você faça, não importa o tema, uma reunião de atendimento fraterno, uma reunião mediúnica, uma reunião de planejamento, toda reunião espírita. Que aí a pessoa diz assim, é só reunião mediúnica. As outras não precisa dessa responsabilidade toda. Não, ele colocou claro aqui, as reuniões espíritas. Então, qualquer reunião espírita são compromissos graves. Ele não disse assim, compromissos importantes. Parou? Graves. É bom envolver essa palavra graves. Assumidos perante, olha aí, a consciência de cada um. Não é perante o mentor espiritual da casa, não. É perante a consciência de cada um. Jogou o problema no nosso colo.
Quando fala sobre isso, eu lembro da minha querida amiga Dalila. Dalila tinha 5 filhos. E desde que eles eram pequenininhos, quem conheceu Dalila Araújo sabe o que eu estou falando. Desde que eles eram pequenininhos, era Dalila que sempre levava todo mundo para fazer evangelização infantil. Ia lá, era do Eurípides, primeiro era lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, foi onde eu a conheci, lá em 1990, lá no PX. Depois ela passou para Eurípides, eu também passei por Eurípides, ela continuava. Aí os filhos foram crescendo. E ela ia, todo mundo ia, né? Ela era adepta daquela frase do. eh, Ai, meu Deus. Ele era até professor José Jorge. Professor José Jorge, um grande trabalhador do Centro Espírita Leodenir. Professor José Jorge sempre dizia o seguinte: quando os filhos deles eram pequenos, até seus 15, 16, 17 anos, ele sempre botava os filhos para a evangelização. Aí tinha um outro filho que reclamava. Adolescente, né? Nossa, toda vez a gente ir, tem que ir fim de semana para evangelizar, que coisa chata. Ele dizia assim, bem fraternalmente: se você come do meu feijão, segue a minha religião. Dizia isso. Se, para o filho dele, se você come do meu feijão, segue a minha religião. Pode se arrumar, vai para o centro. Então, enquanto eles eram menores, meu pai, eu como do feijão do meu pai, eu sou obrigado a obedecê-lo. Então ele dizia, se come do meu feijão, segue a minha religião. Não tem questionamento. E a Dalila era assim. Um dia, o filho dela, mais velho, estava com 18 anos, 17 para 18 anos, estava jogando futebol no campinho que tinha perto lá de onde ela morava. A pracinha, né? Aí estava chegando a hora da evangelização, ele não entrava. Era para ele entrar, tomar banho, se arrumar e ir para o centro. E foi educado dentro da doutrina do Espírito. Aí ela pegou e disse assim: vou na pracinha chamar ele. Foi na pracinha, fulano, tá na hora de ir pro centro? Ele, mãe, não vou não. Aí ela olhou, é? Tudo bem. O problema agora é seu. Virou as costas e voltou para casa. Se arrumando. Dali a 5 minutos, 10 minutos chegou ele. Ela, ué, o que foi? Vai pro centro? Ele? A senhora disse que o problema agora é meu. Entendeu? A senhora disse que agora o problema é meu, não é mais seu. Aí ele, vou me arrumar e vou para o centro. Porque ela disse assim: agora, meu filho, se você não for abrir mão de tudo isso, eu já fiz a minha parte. Agora é você com a espiritualidade. Ele rapidinho veio para casa. Porque, como ele foi educado dentro da doutrina, ele já sabia o quê? Que agora está aqui, ó, responsabilidade, é o que ele disse aqui, é com a minha consciência. Então ele se arrumou e foi, porque a mãe, se ele caísse, falhasse, não teria mais aquela responsabilidade de não ter orientado bem os filhos. Agora é por tua conta, tu já é adulto. Ele rapidinho veio e foi para ela, você contava essa história, jogou no colo dele a responsabilidade. Então ele diz aqui, regulamentados, né, pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Somente aqueles, diz Manuel Filomeno de Miranda, que sabem perseverar sem postergarem o trabalho de edificação interior, se fazem credores da assistência dos espíritos interessados da sementeira da esperança e da felicidade da terra. Então, somente aquelas pessoas que sabem perseverar, que estão se esforçando para se melhorarem, que não estão jogando a oportunidade de trabalho para debaixo do tapete, que não estão deixando para amanhã o que podem fazer hoje, que estão trabalhando para se edificar, são credores do amparo da espiritualidade superior. Aí ele diz aqui, programa sublime presidido por Jesus das altas esferas. É Jesus que dirige todo esse trabalho que se realiza aqui na Terra. E posso dizer que Francisco de Assis é um dos mais importantes trabalhadores do Senhor, colaboradores do Senhor aqui na Terra. Francisco de Assis é um dos
mais importantes colaboradores de Jesus nesse trabalho aqui na Terra. Tá? Isso é dito pelos espíritos superiores. Nas reuniões sérias, continua Manuel Filomeno de Miranda, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Gente, só um minutinho aqui, que eu esqueci de botar um livro. Já peguei. Então, ó, eles, os espíritos superiores, não abrem mão da organização, da seriedade, tá? Da harmonia, porque se eles derem, assim, não prestarem atenção, deixarem para lá, vai virar bagunça. Vai virar bagunça, tá? Então, eles estão ali o tempo todo tomando conta. Aí eles dizem aqui, invariavelmente, as reuniões sérias de estudo ou socorro mediúnico se convertem em educandários para desencarnados. Tá? Então, olha aí. Invariavelmente, as reuniões sérias de estudo ou socorro mediúnico se convertem em educandários para desencarnados que são trazidos por seus mentores, são atraídos pela própria curiosidade ou interessados na sua destruição. Então, a gente percebe aqui, deixa eu só pegar aqui, item 46, né? Normalmente, a reunião séria é uma reunião onde esses espíritos, né, desencarnados são trazidos, às vezes, pelos seus mentores para o estudo, para adquirir mais conhecimento, né? E eles vêm atraídos pela própria curiosidade ou interessados. Eu vou lá porque eu quero acabar com essa reunião. Então, tem esses dois objetivos. No livro Qualidade na Prática Mediúnica, deixa eu ver aqui, é o último parágrafo. Eu não pedi para vocês, mas deixa eu ver aqui. Página 74, é porque eu estou. No livro Qualidade da Prática Mediúnica, da equipe Manuel Filomeno de Miranda, no item 40, os amigos dizem assim, portanto, último parágrafo da questão 46 do livro Qualidade da Prática Mediúnica, tá? Eles dizem assim, portanto, a mediunidade tem que ser examinada para que a pessoa saiba o funcionamento dos seus mecanismos e assim adquira o senso de avaliação. Na convivência grupal, passa a conhecer de perto os demais participantes da prática mediúnica. Este é o seguro critério doutrinário. E tem também... isso mesmo, né? Então, nós precisamos conhecer, examinar bem a mediunidade, saber como isso funciona, como os mecanismos acontecem, saber como é essa convivência grupal, né? Tudo direitinho, para que essa reunião possa ter um bom funcionamento. Agora vamos continuar aqui. Sendo a sociedade do mundo espiritual constituída daqueles que viveram na Terra, porque tem gente que tem dificuldade de entender isso, achando que os espíritos encarnados são seres diferentes, sabe? São seres assim, extraterrestres. Tem, né? Mas são seres assim especiais. Não! Os espíritos são gente
como a gente. Aí tem gente assim, mas como os espíritos são gente como a gente? Tem espírito elevado, como tem encarnado elevado. Mas tem espírito, que eu não quero nem usar a palavra, Ivone Pereira usa, Emmanuel de vez em quando usa, mas eu não vou usar. Tem espíritos aí que dá licença. Igual muita gente encarnada, que você diz assim, dá licença. Nossa, como é que essa criatura é capaz de fazer isso? Às vezes a gente não fala. Espíritos, tem gente que, aqui na Terra encarnada, que quer praticar o mal com todo mundo, que quer dar golpe, não tem? O golpista aqui, ó, tem um monte. Hoje em dia, nossa, mãe do céu. Na internet, então, você tem que tomar cuidado com tudo, porque tem grupos profissionais em darem golpe. Quando você vê na televisão, às vezes, a polícia estourou um escritório onde tem uma equipe lá trabalhando especializada em dar golpe e aposentado, não tem? Aí a polícia bota todo mundo, aí você vê, saindo aquela fileira, todo mundo com o casaquinho aqui da cara, né? O casaquinho para ninguém ver a cara sem vergonha. Então, aí você vê, ó, vai aquela fileira, né, saindo porta fora e entrando no camburão. Homens, mulheres, não é? Que trabalham, às vezes o escritório tem para mais de 15. Trabalha, cada um com computador, para dar golpe em pessoas idosas, que é a especialidade da maioria. A polícia estoura assim, vai embaixo daquela fileira, tudo de mão para trás, ou então com casaquinho para ninguém ver a cara deles, como se a gente não fosse descobrir do outro dia, né? Aí vai da mesma forma, tem desencarnado assim, que trabalha para dar golpe ou no outro espírito ou nos encarnados. Porque a morte não dá diploma de anjo para ninguém. Muitas vezes até piora a situação, porque o cara sem corpo está mais livre. Aí ele, né, opa, eu estou com mais leveza para afrontar as minhas. E os espíritos falam isso. Falam isso. Está lá. Eu sempre gosto de falar. Primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, não é daqueles 4 evangelhos. É a primeira carta de João, depois do Ato dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 1. Quando João diz assim: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. Então, há 2000 anos, João já falava para prestar atenção nos vigaristas da espiritualidade. Agora eu falei a palavra que eu não queria falar. Há 2000 anos, João já falava isso. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. E Kardec também fala a mesma coisa. Interroguem os espíritos. Não acreditem logo. Os bons espíritos não vão nem se preocupar, não vão ficar abilindrados. Porque o que for verdadeiro vai voltar. E ele diz: é melhor você negar sem verdade do que aceitar uma mentira. Então, interroguem os espíritos. Então, ele diz aqui: sendo a sociedade do mundo espiritual constituída daqueles que viveram na Terra, cá, quer dizer, cá é do plano espiritual, como aí é na Terra, não faltam os ociosos, os preguiçosos, os de mente viciada, os parasitas, parasita é palavra forte, os parasitas, os perseguidores inveterados, os obsessores cruéis, os infelizes de todo jaez, quer dizer, os de todo tipo, que deambulam, quer dizer, caminham por aí, solitários ou em magotes, em grupos, isolados em si mesmo ou em colônias perniciosas, buscando presas irresponsáveis. Não tem aquele ditado que diz: só lobos caem em armadilhas para lobos? E inconscientes para o comércio da vampirização. Conseguintemente, necessárias se fazem muita vigilância e observação, mesmo porque grande parte desses visitadores é trazida para que o exemplo dos encarnados lhes constitua lição viva de despertamento. Então, nas reuniões, os mentores trazem esses espíritos
para que vejam o nosso bom exemplo. Por isso é importante a gente manter uma conduta satisfatória, porque eles trazem esses espíritos para verem o nosso bom exemplo. Aí ele diz aqui, né? Para que o exemplo dos encarnados constitua a lição viva de despertamento, mudando dos desencarnados, a direção mental, quer dizer, fazendo com que eles mudem, né, a maneira de ser, de pensar, e interessando-os na solução dos afligentes problemas que os infelicitam e maceram, mesmo quando disso não se apercebem ou fingem não os experimentar. É aquele que finge que não está sofrendo. Para que uma sessão espírita possa interessar os instrutores espirituais, não pode abstrair, quer dizer, não pode abrir mão do elevado padrão moral de que se deve revestir todos os participantes. Novamente, outra palavrinha. Todos, não é só alguns, não é só o dirigente doutrinador. Todos os participantes. Pois que se o senho quer dizer o semblante, carregado e sisudo na terra, pode apresentar um homem como sendo de bem, em verdade, só a exteriorização dos seus fluidos, isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas. Porque tem aquele sujeito que, tá? Tudo, cara de sério, mas por dentro é o famoso túmulo caiado. Para a espiritualidade, não adianta botar pose de pessoa séria. Porque, como ele diz aqui, ó, nós temos uma coisa chamada atmosfera espiritual. É a tal da exteriorização dos seus fluidos. Essa atmosfera espiritual vem de onde? Vem da nossa mente. Da nossa mente. Do nosso perispírito. Né? E informa aquele halo em torno de nós, que o povo espiritualista chama de aura. Acho que Kardec nunca usou esse termo espiritualista. Kardec só usa o termo que atmosfera espiritual. Tá? É a nossa atmosfera espiritual que vibra em nosso entorno. Então, a espiritualidade, quando olha para nós, nos identifica pela nossa atmosfera espiritual, que todo mundo tem. E ninguém pode simular. Não dá para simular. Tá? Não dá para simular. Então, diz aí. Quando ele diz aqui, ó. Pois se o senho carregado, o senho carregado que é a pinta de homem de bem, tá? Vamos dizer assim. E sisudo na terra pode apresentar para o outro encarnado um homem como ser de bem, porque você olha para uma pessoa toda assim, você não sabe o que vai por nessa alma. Você olha a estampa. A estampa parece uma pessoa de bem, né? Aí ele diz, em verdade, só a exteriorização dos seus fluidos, a sua atmosfera espiritual, isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas, oferecendo material específico aos instrutores desencarnados para as múltiplas operações que se realizem nos abençoados núcleos espiritistas sérios, que têm em vista o santificante programa da desobsessão espiritual. Tá? Então, o Manuel Filomeno de Miranda aqui dá uma aula para a gente. Mas a grande lição que fica dessa orientação do Manuel Filomeno de Miranda de hoje é o quê? É que a responsabilidade do trabalho é nossa. Espiritualidade ajuda. Como disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não disse que eu vou resolver o problema de vocês. Jesus não disse isso. Bem-aventurados os aflitos, que deixam comigo que eu resolvo o problema de todos vocês. Ele não fala isso. Ele disse, eu vos aliviarei. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, cumpram com ela. Né? Então,
Temos que trabalhar, temos que buscar nos renovar, nos melhorar, para sermos dignos, né, de sermos chamados discípulos de Jesus. Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso que nós estudamos aqui? Tem nada para dizer, ninguém? Ah, o nosso tema hoje, né, reuniões sérias, ela envolve toda uma série de situações que, na verdade, estão voltadas à nossa prática. Então, como ele diz aqui no final, né, que de acordo com o nosso fluido vai ser vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados. Então, quando se fala em pontualidade, assiduidade, seriedade, dedicação, mediunidade com Jesus, está tudo ligado à moral, né? Sim, A moral dos médios, dos trabalhadores envolvidos naquele processo. Então, o objetivo de todos é esse aperfeiçoamento íntimo para que cada um se prepare cada vez mais para se tornarem bons indivíduos no trabalho, para que cada um sejam instrumentos da espiritualidade, para que o trabalho tenha bom êxito. Porque se são pessoas distraídas, desatentas, relaxadas, consigo próprios, o, o resultado vai ser diferente. Agora, quando são pessoas focadas no objetivo de se melhorar, de se aperfeiçoar, de se dedicar, o resultado é outro, né? com certeza, né? E grande parte da nossa responsabilidade perante isso, que a espiritualidade faz parte dela. Agora a gente tem que fazer a nossa, né? Bem, gente, semana que vem, dia 10 de 10 de 2025. Letra F, em oração. Coloquem a data aí, né? Com certeza será mais um estudo edificante, né? Que essa obra de Manuel Filomeno de Miranda é maravilhosa. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Quando for lá para as 5h30, a gente retorna para o estudo de O Livro dos Médiuns, né? Essa publicação de Allan Kardec, tá? Também muito bom estudo do Livro dos Médiuns. Vamos dar uma paradinha agora, beber uma aguinha, né? Dar uma descansadinha e agradecendo sempre a Deus essa oportunidade. Porque é aquele detalhe, né? Se nós estamos aqui estudando, não é porque somos privilegiados. Porque às vezes a gente diz assim, né? Ah, é nosso privilégio, não, é nossa necessidade. Ô, Rose, Aqui é porque somos muito necessitados. Fala, Márcia. então, quanto mais eu estudo, mais necessidade eu tenho de estudar mais. Exatamente. Mas a gente percebe a nossa responsabilidade. Às vezes o outro diz assim, era melhor que nem tivesse começado. Mas é muito bom estudar. É melhor que nem tivesse começado. Agora que começou, olha o que você arrumou. Então não tem como abandonar mais o barco, né, gente? Bem, então, como eu disse, agradecemos muito a Deus por nos amparar e nos permitir estarmos aqui. Daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Vou passar aqui para Carmen. Carmen, posso passar para você? Estou passando aqui para você, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.